Uma empregada doméstica estava prestes a perder tudo por causa de um mal-entendido. Mas o que um pai bilionário descobriu sobre seu próprio filho naquele momento mudou não apenas o destino dela, mas o futuro de milhares de crianças. Ninguém a notou no início. Sob as luzes suaves da mansão dos Oliveira, Dona Carmen organizava silenciosamente os livros na biblioteca do terceiro andar. Aos 58 anos, ela carregava nas mãos calejadas uma história de sacrifícios que poucos conheciam. Seu uniforme azul marinho estava impecável, como sempre, mas seus olhos castanhos guardavam uma tristeza antiga, um peso que ela havia aprendido a esconder atrás de um sorriso gentil. Ela trabalhava naquela casa há apenas 8 meses, mas já conhecia cada canto, cada rotina, cada suspiro daqueles corredores silenciosos. E conhecia, acima de tudo, o menino. Lucas tinha 11 anos e era o único filho de Ricardo Oliveira, um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. O garoto tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas faltava-lhe algo que nenhuma fortuna era capaz de adquirir: atenção, paciência, alguém que realmente o enxergasse. Antes de continuar, se você gosta desse tipo de história, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Isso faz toda a diferença para que mais pessoas possam conhecer essas narrativas. E agora, vamos continuar. Ricardo Oliveira era um homem de números. Aos 45 anos, havia construído um império tecnológico que valia bilhões. Sua empresa, a Oliveira Tech, estava presente em mais de 30 países, e seu rosto aparecia regularmente nas capas das principais revistas de negócios do país. Ele era admirado, respeitado, temido. Mas dentro daquela mansão de mármore e vidro, ele era apenas um pai ausente, um homem que confundia presença com provisão. Sua esposa, Helena, havia falecido há 3 anos, vítima de um câncer que a consumiu em poucos meses. Desde então, Ricardo mergulhou ainda mais fundo no trabalho, como se os contratos e as reuniões pudessem preencher o vazio que ela deixou. Lucas ficou aos cuidados de uma sequência de babás, tutores particulares e empregados que entravam e saíam de sua vida como figurantes em um filme que ele não escolheu protagonizar. O garoto era inteligente. Isso Ricardo sempre soube, mas os boletins escolares contavam uma história diferente. Notas baixas, comentários dos professores sobre falta de atenção, dificuldade de concentração, comportamento disperso. A escola particular mais cara de São Paulo, com mensalidades que custavam mais do que muitas famílias ganhavam em um ano, parecia incapaz de ensinar qualquer coisa ao seu filho. Ricardo contratou os melhores tutores, especialistas em pedagogia, psicólogos infantis, coaches educacionais com diplomas de universidades internacionais. Nada funcionava. Lucas continuava fracassando nas provas e Ricardo continuava sem entender por quê. O que ele não sabia, o que ele jamais teria imaginado, era que a resposta estava bem debaixo de seu nariz. Ou melhor, no terceiro andar de sua própria casa. Dona Carmen havia percebido Lucas no primeiro dia de trabalho. O menino estava sentado sozinho na escada da biblioteca, folheando um livro de história com o senho franzido. Ela passou por ele carregando um balde de produtos de limpeza e notou a frustração em seus olhos. "Está difícil esse livro, meu filho?" ela perguntou, parando por um instante. Lucas ergueu os olhos, surpreso. Ninguém naquela casa costumava falar com ele assim, com genuína curiosidade. "Eu não entendo nada disso", ele murmurou. "A professora disse que eu tenho que ler sobre a Revolução Francesa, mas as palavras parecem embaralhadas na minha cabeça." Carmen colocou o balde no chão e sentou-se no degrau ao lado dele. "Posso ver?" ela pediu gentilmente. Lucas entregou o livro cético. O que uma empregada doméstica poderia saber sobre a Revolução Francesa? Mas Carmen folheou as páginas com familiaridade, seus olhos percorrendo as palavras como quem reencontra um velho amigo. "Sabe", ela começou, a voz suave como uma melodia antiga, "a Revolução Francesa não é só sobre reis e guilhotinas. É sobre pessoas com fome, pessoas que trabalhavam o dia inteiro e ainda assim não tinham pão para comer. Imagina você trabalhando a semana toda e no final não ter nenhum prato de comida. O que você faria?" Lucas piscou. "Eu ficaria com raiva." "Exatamente." Carmen sorriu. "E foi isso que aconteceu. O povo ficou com tanta raiva que decidiu mudar as coisas. Às vezes a história não é sobre datas e nomes, é sobre sentimentos, sobre pessoas como você e eu." Naquele momento, algo mudou nos olhos de Lucas. Pela primeira vez, a história fazia sentido. A partir daquele dia, um ritual secreto começou a se formar. Sempre que Carmen estava limpando a biblioteca ou organizando os quartos do terceiro andar, Lucas aparecia. No início, eram apenas perguntas rápidas sobre a lição de casa. Depois,
As conversas se tornaram mais longas, mais profundas. Carmen tinha um dom extraordinário para transformar conceitos abstratos em histórias vivas. Matemática se tornava uma aventura de piratas dividindo tesouros. Ciências virava uma jornada de descoberta pelo corpo humano. Literatura ganhava vida através de vozes e gestos que faziam Lucas rir e chorar ao mesmo tempo. O que ninguém sabia, o que Carmen guardava como um segredo precioso, era que ela havia sido professora. Durante 25 anos, ela lecionou em escolas públicas no interior de Minas Gerais. Formou-se em pedagogia com muito sacrifício, trabalhando durante o dia e estudando à noite. Seus alunos a adoravam. Ela tinha o dom de alcançar aqueles que todos os outros haviam desistido. Mas a vida tem suas próprias revoluções. Seu marido adoeceu, as dívidas se acumularam e, quando ele faleceu, Carmen se viu sozinha, sem aposentadoria suficiente para viver dignamente. Aos 55 anos, ela deixou a sala de aula e começou a trabalhar como empregada doméstica em São Paulo, escondendo seu passado como quem guarda uma joia em um bolso remendado. Os meses passaram e Lucas começou a mudar. Suas notas ainda não eram brilhantes, mas ele estava mais confiante, mais curioso. Ele fazia perguntas que surpreendiam seus professores. Lia livros que antes pareciam impossíveis. E toda essa transformação acontecia nas sombras, longe dos olhos de seu pai, em conversas sussurradas entre uma empregada e um menino solitário. Ricardo Oliveira, enquanto isso, continuava cego para o que acontecia em sua própria casa. Suas viagens de negócios duravam semanas. Quando estava em São Paulo, passava os dias trancado em seu escritório no último andar da mansão, conectado a reuniões por videoconferência com executivos do outro lado do mundo. Lucas era uma preocupação abstrata, um problema a ser resolvido por profissionais contratados. Até aquela quinta-feira de setembro, Ricardo havia acabado de fechar o maior negócio de sua carreira. A Oliveira Tech seria adquirida por um conglomerado internacional por uma quantia que faria manchetes em todos os jornais de economia do país. Pela primeira vez em meses, ele decidiu voltar para casa mais cedo. Queria celebrar, queria ver seu filho, queria, por um breve momento, sentir-se como um pai normal. Ele entrou pela porta principal sem avisar. A casa estava silenciosa, como sempre. Os empregados estavam em suas funções, invisíveis como fantasmas treinados para não perturbar. Ricardo subiu as escadas em direção ao quarto de Lucas, imaginando que o encontraria jogando videogame ou assistindo a algo no tablet. Mas quando passou pelo corredor do terceiro andar, ouviu vozes. Uma delas era de seu filho. A outra, ele não reconheceu imediatamente. Parou diante da porta entreaberta da biblioteca e o que viu fez seu sangue ferver. Dona Carmen estava sentada ao lado de Lucas na grande mesa de carvalho. Entre eles, havia livros espalhados, cadernos, lápis coloridos. A empregada doméstica gesticulava animadamente enquanto explicava algo que parecia ser geometria. Lucas ria, completamente absorvido pela explicação. Ricardo sentiu uma onda de fúria subir por sua garganta. Aquela mulher estava sendo paga para limpar a casa, não para brincar de professora com seu filho. Ela estava claramente negligenciando suas funções. E pior, estava se intrometendo em algo que não lhe dizia respeito. Ele havia contratado os melhores educadores do país. Quem aquela empregada pensava que era? Ele empurrou a porta com força, fazendo os dois saltarem de susto. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou o ar como uma lâmina de gelo. Carmen se levantou imediatamente, o rosto pálido. Senhor Oliveira, eu posso explicar? Explicar? Ricardo avançou, os olhos faiscando. Eu a contratei para manter esta casa limpa, não para dar aulas ao meu filho. Você sabe quanto eu pago por mês aos tutores dele? Profissionais com décadas de experiência? E você acha que pode simplesmente... Pai, Lucas se levantou, a voz tremendo. Não foi culpa dela, fui eu que pedi. Ricardo ignorou o filho. Seus olhos permaneciam fixos em Carmen, que mantinha a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas sobre o avental. Anos de experiência em ambientes hostis haviam ensinado a ela que, nesses momentos, o silêncio era a única defesa possível. Você está demitida, Ricardo declarou friamente. Quero que saia da minha casa hoje. Vou mandar calcular seus direitos e enviar para a conta que temos registrada. Por favor, senhor, Carmen murmurou, a voz quebradiça. Eu só estava tentando ajudar o menino. Ajudar? Ricardo soltou uma risada amarga. Meu filho tem os melhores professores do país. Ele não precisa da ajuda de uma empregada doméstica. Agora, por favor, recolha suas coisas. Carmen assentiu em silêncio, uma lágrima escapando pelo canto de seu olho. Ela não discutiu, não protestou. Apenas começou a caminhar em direção à porta, a dignidade intacta mesmo diante da humilhação. Foi quando Lucas fez algo que nunca havia feito antes. Ele se colocou entre seu pai e Carmen, os punhos cerrados,
os olhos brilhando com uma intensidade que Ricardo não reconheceu. Se ela sair, eu também saio. Ricardo piscou, genuinamente chocado. Do que você está falando, Lucas? Você não entende nada, pai. As palavras saíram como uma represa rompendo. Você acha que me conhece? Você acha que sabe alguma coisa sobre mim? Eu sou seu pai, Ricardo respondeu, a voz oscilando entre autoridade e confusão. Eu sei, você não sabe nada. Lucas gritou, as lágrimas finalmente transbordando. Você nunca está aqui. Você não sabe qual é meu livro favorito. Não sabe o nome dos meus amigos. Não sabe que eu tenho pesadelos toda noite desde que a mamãe morreu. Você acha que jogar dinheiro em tutores resolve alguma coisa? Ricardo recuou um passo, como se tivesse levado um soco. Lucas, quer saber por que minhas notas estão melhores? O garoto continuou, a voz embargada. Quer saber por que finalmente consegui passar na prova de história? Por que entendi frações? Por que estou lendo livros de verdade? Ele apontou para Carmen, que assistia à cena em silêncio, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Foi ela, pai. Não foram os seus tutores famosos. Não foi a escola mais cara do país. Foi Dona Carmen. Ela me ensinou. Ela teve paciência comigo quando todo mundo desistiu. Ela me ouviu. Ela me viu. Ricardo ficou imóvel, processando as palavras do filho como quem tenta decifrar uma língua estrangeira. Lucas prosseguiu. A voz mais baixa agora, quase um sussurro. Na escola os professores falam e nada entra na minha cabeça. Os tutores me olham como se eu fosse burro. Eles ficam irritados quando eu não entendo de primeira. Mas a Dona Carmen, ela transforma tudo em histórias. Ela faz as coisas fazerem sentido. Ela nunca me fez sentir que eu era menos que os outros. Ele olhou para Carmen com uma gratidão que transcendia palavras. Ela me ensinou que eu não sou burro, pai. Ela me ensinou que eu só aprendo de um jeito diferente. E pela primeira vez na vida eu acredito que posso ser alguém. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado. Ricardo olhou para Carmen. Realmente olhou para ela pela primeira vez. Viu as rugas de experiência em seu rosto, a dignidade em sua postura, a dor silenciosa em seus olhos. E então olhou para seu filho, aquele garoto que ele pensava conhecer, mas que acabara de se revelar um completo estranho. Por um longo momento ninguém se moveu. Finalmente, Ricardo deixou escapar um suspiro profundo, o tipo de suspiro que carrega o peso de anos de erro acumulado. Dona Carmen, ele disse, a voz rouca, por favor, não vá. Eu cometi um erro. Carmen ergueu os olhos, incerta. Ricardo se aproximou dela. Os ombros curvados de uma forma que ela nunca havia visto. Um homem tão poderoso, subitamente tão pequeno. Eu não sabia. Ele disse simplesmente. Eu deveria saber, mas não sabia. E isso é imperdoável. Ele se virou para Lucas. Você tem razão. Sobretudo, eu fui um pai ausente. Eu tentei resolver com dinheiro o que só pode ser resolvido com presença, e eu quase destruí a única pessoa que realmente estava ajudando você. Pai, Lucas murmurou. Ricardo ergueu uma mão. Me deixe terminar. Eu não sei como consertar os anos que perdi, mas posso começar agora. Posso tentar. Ele voltou a olhar para Carmen. A senhora não é apenas uma empregada doméstica, é? Carmen hesitou por um momento, depois balançou a cabeça lentamente. Fui professora durante 25 anos, senhor, na rede pública de Minas Gerais. Ricardo soltou uma pequena exclamação de surpresa. Por que nunca mencionou isso? Carmen deu de ombros, um gesto carregado de décadas de aprendizado sobre seu lugar no mundo. Ninguém perguntou, senhor. E pessoas como eu, aprendemos que certas portas não se abrem só porque temos qualificação. Às vezes, precisamos de qualquer trabalho que apareça. A vergonha que Ricardo sentiu naquele momento foi diferente de qualquer coisa que ele havia experimentado em sua carreira. Ele havia negociado com presidentes de multinacionais, havia enfrentado crises que teriam destruído empresas menores, havia tomado decisões que afetavam milhares de vidas. Mas nunca havia se sentido tão completamente exposto, tão irremediavelmente errado. Dona Carmen, ele disse, a voz firme apesar da emoção. Eu gostaria de lhe pedir desculpas, não apenas pelo que disse hoje, mas por nunca ter me dado ao trabalho de conhecer as pessoas que trabalham na minha casa. Pessoas como a senhora. Carmen não disse nada. Apenas assentiu, aceitando as palavras com a mesma dignidade com que havia aceito a demissão minutos antes. Ricardo se ajoelhou diante de Lucas, ficando na altura dos olhos de seu filho. Quando foi a última vez que tinha feito isso? Não conseguia lembrar. Me perdoa? Ele perguntou, a voz quebrando. Lucas se jogou nos braços do pai, soluçando. Eu só queria que você me visse, pai. Era só isso. Eu vejo você agora, Ricardo sussurrou, abraçando o filho com uma força que havia esquecido que possuía. Eu vejo. Aquela noite, pela primeira vez em anos, Ricardo jantou com Lucas, não na sala de jantar formal com seus 20 lugares vazios, mas na cozinha, em banquetas altas ao redor da ilha de mármore. Carmen havia preparado uma refeição simples, arroz,
feijão, bife acebolado, as mesmas coisas que ela cozinhava em sua terra natal. Ricardo comeu em silêncio, observando o filho conversar animadamente com Carmen sobre um livro que estavam lendo juntos. Era um romance de aventura, algo sobre piratas e tesouros escondidos. Lucas descrevia as cenas com entusiasmo e Carmen ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas que mantinham a conversa viva. Há quanto tempo isso acontece? Ricardo perguntou suavemente. Os dois se entreolharam. Desde que a dona Carmen começou a trabalhar aqui, Lucas admitiu. Uns 8 meses. 8 meses. Ricardo absorveu a informação. Durante 8 meses, enquanto ele viajava pelo mundo fechando negócios, enquanto ele pagava fortunas a especialistas que não faziam diferença alguma, uma mulher silenciosa com um balde de limpeza estava transformando a vida de seu filho. A senhora, ele disse olhando para Carmen, a senhora me salvou. Salvou meu filho. Carmen balançou a cabeça. Eu só fiz o que qualquer professor deveria fazer, senhor. Olhei para o menino e vi o que ele precisava. Não é nada de especial. É extraordinário, Ricardo insistiu. E eu quero que continue. Carmen franziu o senho, confusa. Continuar? Ricardo se levantou, caminhando até a janela que dava para os jardins iluminados. Não como empregada doméstica. Eu quero contratá-la como tutora oficial de Lucas, com salário correspondente, é claro. Ele se virou para encará-la. E mais do que isso, eu quero entender como a senhora consegue fazer o que nenhum dos profissionais que eu contratei conseguiu. Há algo ali, algo valioso. E eu aprendi ao longo da minha carreira que quando você encontra algo valioso, você investe nele. Carmen ficou sem palavras. Lucas pulou da banqueta. Isso é sério, pai? Ela vai poder me ensinar de verdade, sem ter que esconder? Ricardo sorriu. E foi um sorriso que seu filho não via há muito tempo, de verdade. Sem esconder, as semanas que se seguiram trouxeram mudanças que ninguém na mansão Oliveira poderia ter previsto. Carmen foi oficialmente contratada como tutora particular de Lucas, com um salário que a fez chorar quando viu o primeiro contra-cheque. Pela primeira vez em anos, ela não precisava se preocupar com contas ou com o aluguel do pequeno apartamento que mantinha na periferia de São Paulo. Mas o dinheiro, por mais que aliviasse seu fardo material, não era o que mais a emocionava. Era a dignidade, era ser reconhecida pelo que realmente era. Uma educadora, uma profissional, alguém cujo conhecimento tinha valor. Ricardo, fiel à sua palavra, começou a mudar sua rotina. Reduziu as viagens internacionais, delegou mais responsabilidades a seus executivos, passou a trabalhar de casa sempre que possível. Não foi uma transformação da noite para o dia. Velhos hábitos resistem, mas o esforço era visível, constante. Ele começou a participar das sessões de estudo de Lucas e Carmen. No início, era apenas um observador silencioso, sentado em um canto da biblioteca com seu laptop, fingindo trabalhar enquanto ouvia as explicações. Mas aos poucos, foi sendo puxado para dentro das conversas. Carmen tinha um jeito de ensinar que desafiava tudo o que Ricardo pensava saber sobre educação. Ela não seguia currículos rígidos ou métodos padronizados. Cada aula era uma exploração, uma aventura guiada pela curiosidade natural de Lucas. Quando o garoto demonstrou interesse por astronomia, Carmen passou 3 semanas inteiras ensinando matemática através dos movimentos dos planetas. Quando ele ficou fascinado por dinossauros, ela usou paleontologia para introduzir conceitos de biologia, geologia e até estatística. Mas não é assim que funciona nas escolas. Ricardo observou uma tarde, genuinamente intrigado. Como ele vai se sair nas provas se não está seguindo o programa? Carmen sorriu, aquele sorriso paciente que ele estava aprendendo a reconhecer. Senhor Ricardo, o problema das escolas é que elas tratam todas as crianças como se fossem iguais, mas cada mente é diferente. Lucas é visual. Ele precisa ver as coisas para entender. Precisa de histórias, de conexões. Quando eu ensino frações usando fatias de pizza, ele nunca mais esquece. Quando eu ensino história através de personagens reais, com emoções reais, ele se conecta. Ela fez uma pausa. As provas são importantes, sim. Mas o que realmente importa é acender uma chama. Uma vez que a criança quer aprender, ela aprende qualquer coisa. Meu trabalho não é despejar informação, é acender essa chama. Ricardo absorveu aquelas palavras como se fossem revelações sagradas. Ao longo de sua carreira, ele havia lido centenas de livros sobre liderança, gestão e inovação. Havia contratado consultores que cobravam fortunas por hora para ensiná-lo a motivar equipes e extrair o melhor de seus funcionários. Mas nenhum deles havia capturado a essência do que Carmen acabara de dizer
com tanta simplicidade. Acender a chama. Era isso que faltava em sua empresa também, não apenas em sua casa. Uma noite, depois que Lucas foi dormir, Ricardo convidou Carmen para uma conversa em seu escritório. Ela entrou hesitante, ainda desconfortável com a mudança em seu status. Os velhos hábitos de deferência não desapareciam facilmente. Por favor, sente-se, ele indicou uma poltrona confortável diante de sua mesa. Carmen sentou-se na beirada, as mãos no colo. Quero lhe contar uma história, Ricardo começou recostando-se em sua cadeira. Quando eu tinha a idade de Lucas, eu era exatamente como ele. Notas ruins, professores frustrados. Meus pais achavam que eu era preguiçoso ou burro, ou as duas coisas. Carmen ouviu em silêncio. Mas havia uma professora, continuou Ricardo, Dona Margarida. Ela dava aulas de matemática em uma escola pública no interior de Goiás. Eu fui transferido para a sala dela no meio do ano, depois de repetir de série 2 vezes. Ele sorriu com a memória. Ela foi a única pessoa que olhou para mim e viu alguma coisa além de um fracassado. Ela descobriu que eu entendia matemática quando ela estava ligada a problemas reais. Então começou a me dar desafios. Quanto custaria construir uma casa? Quantos tijolos seriam necessários? Como calcular a área de um terreno irregular? Ricardo levantou-se e caminhou até a janela. Graças a ela, eu não apenas passei de ano, como descobri que amava números, que eu podia fazer qualquer coisa com eles. Ela acendeu uma chama em mim. Ele se virou para Carmen, e eu esqueci. Por décadas eu esqueci. Construí esse império, acumulei essa riqueza, e em algum momento do caminho, perdi de vista o que realmente importa. Perdi de vista meu próprio filho. Senhor Ricardo, Carmen disse suavemente, o senhor está sendo muito duro consigo mesmo. Não. Ele balançou a cabeça. Estou sendo honesto. Pela primeira vez em muito tempo. Ele voltou a sentar-se. Mas agora eu quero fazer diferente. E não apenas com Lucas. Ricardo abriu uma gaveta e retirou uma pasta grossa. Dentro havia relatórios, gráficos, números. A Oliveira Tech tem um programa de responsabilidade social. Ele explicou. Doamos para várias causas. Educação está entre elas. Mas eu nunca realmente me envolvi. Assinava os cheques e seguia em frente. Ele empurrou a pasta em direção a Carmen. Quero mudar isso. E quero sua ajuda. Carmen abriu a pasta, os olhos percorrendo os documentos. Eram números impressionantes. Milhões de reais destinados a bolsas de estudo, construção de escolas, programas de formação de professores. Tudo isso parece maravilhoso, ela disse lentamente. Mas não funciona, Ricardo completou. Eu sei. Os números mostram que jogamos dinheiro em programas que não mudam nada. As escolas que construímos ficam vazias. As bolsas que oferecemos não são utilizadas. Os professores que treinamos abandonam a profissão em poucos anos. Ele se inclinou para a frente. Por quê, dona Carmen? A senhora tem 25 anos de experiência nas trincheiras. O que estamos fazendo de errado? Carmen ficou em silêncio por um longo momento, organizando seus pensamentos. Era uma pergunta que ela havia feito a si mesma inúmeras vezes ao longo de sua carreira. O problema, ela começou lentamente, é que vocês constroem de cima para baixo. Decidem o que as comunidades precisam sem nunca perguntar a elas. Mandam especialistas de São Paulo para ensinar professores do interior como fazer seu trabalho, professores que conhecem seus alunos e suas realidades muito melhor do que qualquer consultor. Ela fez uma pausa. E o mais importante, vocês tratam educação como um produto. Algo que pode ser padronizado, escalado, medido em planilhas. Mas educação é um processo humano. É relação, é confiança, é olhar nos olhos de uma criança e ver quem ela realmente é, não quem os testes dizem que ela deveria ser. Ricardo absorveu cada palavra. Era exatamente o que ele precisava ouvir, uma perspectiva que nenhum de seus consultores altamente remunerados havia oferecido. Então, o que devemos fazer diferente? Ele perguntou. Carmen pensou por um momento. Comecem por ouvir. Vão até as comunidades, sentem-se com os professores, com os pais, com os alunos. Descubram o que eles realmente precisam, não o que vocês acham que eles precisam. Ela continuou. Invistam nos professores que já estão lá. Não os substituam por gente de fora. Deem a eles as ferramentas, o suporte, o respeito que merecem. Um bom professor pode transformar uma vida inteira. Eu vi isso acontecer centenas de vezes. E quanto aos alunos como Lucas? Ricardo perguntou. Os que não se encaixam no sistema? Carmen sorriu. Esses são os meus favoritos. Cada criança que não se encaixa no sistema está nos dizendo algo importante. Está nos mostrando que o sistema precisa mudar, não a criança. Ricardo ficou em silêncio, processando. Eram ideias simples, em certo sentido, mas revolucionárias em sua aplicação. Tudo o que ele havia lido sobre inovação em educação estava focado em tecnologia, em métodos, em métricas. Ninguém falava sobre relações humanas, sobre escutar, sobre respeito, exceto
aquela mulher sentada diante dele. Uma ex-professora de escola pública que até poucas semanas atrás limpava os banheiros de sua mansão. Dona Carmen, ele disse finalmente, eu tenho uma proposta para a senhora. Carmen ergueu as sobrancelhas, curiosa. Quero que a senhora me ajude a reconstruir nosso programa educacional do zero, não como consultora, mas como diretora, com autoridade real para fazer mudanças. Carmen ficou boquiaberta. Senhor Ricardo, eu não sei o que dizer. Eu sou só uma professora aposentada. Não tenho experiência em administração, A senhora tem algo muito mais valioso. Ricardo a interrompeu. Tem perspectiva, tem experiência real e, mais importante, tem sabedoria. Eu posso contratar administradores, posso contratar especialistas em logística e finanças. O que eu não posso contratar é o que a senhora tem. Ele estendeu a mão. Aceita? Carmen olhou para aquela mão estendida. Uma mão que, poucas semanas atrás, a havia demitido sem sequer lhe dar a chance de se explicar. Uma mão que pertencia a um mundo tão diferente do seu que parecia ficção. Mas também era uma mão que oferecia algo que ela havia perdido há muito tempo, a chance de fazer a diferença em grande escala, de usar tudo o que havia aprendido em 25 anos de sala de aula para ajudar não apenas um garoto, mas milhares. Ela apertou a mão de Ricardo. Aceito, disse a voz firme, mas com uma condição. Ricardo sorriu. Qual? Eu continuo sendo tutora de Lucas. Ele ainda precisa de mim. Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Feito. Os meses que se seguiram foram intensos. Ricardo, que estava acostumado a ver projetos se moverem na velocidade de seus investimentos, teve que aprender uma nova forma de paciência. Carmen insistia que nada fosse feito às pressas, que cada decisão fosse precedida de consulta, de reflexão, de humildade. Eles viajaram juntos para escolas no interior de Minas Gerais, na periferia de São Paulo, em comunidades ribeirinhas no Amazonas. Em cada lugar, Carmen apresentava Ricardo não como o bilionário que assinava os cheques, mas como alguém que estava ali para aprender. E Ricardo aprendeu. Aprendeu sobre professores que gastavam seu próprio salário comprando material escolar para alunos carentes, sobre escolas sem energia elétrica, onde as aulas aconteciam à luz de velas, sobre crianças que caminhavam horas para chegar às aulas e ainda assim tiravam as melhores notas. Ele aprendeu sobre a burocracia sufocante que impedia mudanças, sobre políticas públicas que pareciam desenhadas para falhar, sobre o desprezo sistemático que a sociedade brasileira nutria por seus educadores, e aprendeu sobre esperança, sobre professores que, apesar de tudo, continuavam acendendo chamas, sobre comunidades que se organizavam para manter escolas funcionando quando o Estado abandonava, sobre crianças que sonhavam alto, mesmo quando tudo conspirava para mantê-las no chão. Enquanto isso, Lucas florescia. Suas notas melhoraram significativamente, mas isso era apenas a superfície. O garoto que antes se escondia em cantos da mansão agora tinha amigos, tinha interesses, tinha voz. Ele acompanhava o pai e Carmen em algumas viagens, observando, absorvendo, formando suas próprias opiniões sobre o mundo. Uma noite, voltando de uma visita a uma escola comunitária em uma favela de São Paulo, Lucas fez uma pergunta que surpreendeu Ricardo. Pai, por que algumas crianças têm tudo e outras não têm nada? Ricardo olhou pelo retrovisor para seu filho, sentado no banco de trás ao lado de Carmen. Era uma pergunta que ele mesmo havia evitado a vida inteira. Porque o mundo não é justo, filho. Ele respondeu honestamente, mas isso não significa que temos que aceitar. Significa que temos responsabilidade de mudar. Lucas ficou em silêncio por um momento. Eu quero ajudar também, ele disse finalmente. Não só quando for grande, agora. Carmen sorriu apertando a mão do garoto. E você vai, meu filho. Você já está ajudando mais do que imagina. Um ano depois da tarde em que Ricardo quase demitiu Carmen, a Fundação Oliveira anunciou o lançamento de um novo programa educacional. Não era como os anteriores. Não havia construção grandiosas ou eventos de gala com celebridades. Era algo mais modesto e, ao mesmo tempo, infinitamente mais ambicioso. O programa se chamava Chama Viva, uma homenagem à filosofia que Carmen havia compartilhado naquela primeira conversa no escritório. Seu objetivo era simples: identificar e apoiar professores excepcionais em comunidades carentes, dando-lhes os recursos, o reconhecimento e a liberdade para fazerem o que faziam de melhor. Carmen era a diretora executiva. Sob sua liderança, a Fundação havia recrutado uma equipe diversa. Ex-professores, assistentes sociais, pedagogos, todos unidos pela crença de que a educação era um ato de amor, não apenas uma transferência de informação. O programa começou pequeno,
em 5 escolas na região metropolitana de São Paulo. Os resultados foram imediatos e impressionantes. Professores que antes se sentiam abandonados e desvalorizados ganharam novos ânimos. Alunos que eram considerados casos perdidos começaram a mostrar progresso. Comunidades inteiras se mobilizaram em torno de suas escolas e as histórias começaram a surgir. Havia Dona Francisca, uma professora de 60 anos em uma escola da Zona Leste que usava música para ensinar matemática. Com o apoio do programa, ela gravou uma série de vídeos que viralizaram nas redes sociais, alcançando milhões de visualizações e inspirando professores em todo o país. Havia Carlos, um jovem professor em uma comunidade ribeirinha no Pará, que adaptava o currículo para incluir conhecimentos tradicionais sobre a floresta. Com o financiamento da fundação, ele desenvolveu um material didático que foi adotado por dezenas de escolas na região. Havia Maria das Dores, diretora de uma escola em uma favela de Salvador, que transformou o pátio da escola em uma horta comunitária, ensinando ciências, sustentabilidade e cidadania ao mesmo tempo. Cada história era uma chama, e juntas, elas começavam a iluminar um caminho diferente para a educação brasileira. Ricardo, enquanto isso, havia passado por sua própria transformação. O empresário que antes media sucesso em termos de lucros e participação de mercado, agora se via emocionado com os resultados do programa Chama Viva. Não eram resultados que apareciam em planilhas, eram rostos, nomes, histórias. Ele reduziu significativamente seu envolvimento operacional na Oliveira Tech, deixando a gestão diária nas mãos de executivos de confiança. Seu tempo agora era dividido entre a fundação e, acima de tudo, seu filho. Lucas, aos 12 anos, era irreconhecível em comparação ao garoto retraído de um ano atrás. Ele havia se tornado um leitor voraz, um pensador curioso, um jovem com opiniões próprias e uma sensibilidade desenvolvida para as injustiças do mundo. Suas notas na escola eram excelentes, mas isso era quase um detalhe. O que realmente importava era que ele havia encontrado sua voz. E em tudo isso, Carmen permanecia uma presença constante. Ela dividia seu tempo entre as viagens para as escolas do programa e as tardes com Lucas, que ainda insistia que ela era sua professora favorita. Você sabe que eu não sou mais sua tutora oficial, né? Ela brincou com ele uma tarde, enquanto revisavam um trabalho de ciências. Lucas sorriu. Você sempre vai ser minha professora, Dona Carmen. Não importa o título. Carmen sentiu os olhos marejarem. Ao longo de sua carreira, ela havia recebido muitos elogios, prêmios, reconhecimentos, mas nenhum havia significado tanto quanto aquelas palavras simples de um garoto que ela ajudou a encontrar seu caminho. A grande virada veio quando o programa completou 2 anos. A Fundação Oliveira organizou um evento para celebrar os resultados e apresentar planos de expansão. Não era um gala tradicional com tapete vermelho e champanhe. Era um encontro em uma escola pública na periferia de São Paulo, com professores, alunos, pais e membros da comunidade. Ricardo estava nervoso. Pela primeira vez em sua vida, ele iria discursar não para investidores ou executivos, mas para pessoas cujas vidas ele esperava ter ajudado a melhorar. Era um tipo diferente de prestação de contas. O auditório da escola estava lotado. Havia crianças sentadas no chão, idosos em cadeiras emprestadas, professores encostados nas paredes. Câmeras de televisão registravam tudo, pois a mídia havia descoberto a história e a transformação de Ricardo Oliveira havia se tornado notícia. Carmen subiu ao palco primeiro. Ela vestia um conjunto simples, mas elegante, uma concessão que havia feito ao seu novo papel público. Sua postura, porém, era a mesma de sempre, a de uma professora diante de seus alunos. Quando eu era menina, ela começou, sua voz amplificada pelo microfone. Minha avó me dizia que cada pessoa carrega uma vela dentro de si. Algumas velas estão acesas, brilhando forte. Outras estão apagadas, esperando uma faísca. E algumas, ela dizia, são fósforos. São pessoas que passam pela vida acendendo as velas dos outros. Ela fez uma pausa olhando para a plateia. Eu passei 25 anos tentando ser um fósforo, tentando acender as velas de cada criança que passava pela minha sala de aula. Às vezes eu conseguia, às vezes eu falhava, mas eu nunca desisti de tentar. Carmen sorriu, os olhos brilhando. E então, um dia, quando eu já havia aceitado que minha época de acender velas tinha terminado, eu encontrei um menino. Um menino com uma vela apagada que ninguém tinha conseguido acender. Não porque ele fosse defeituoso, mas porque ninguém tinha encontrado o fósforo certo. Ela olhou para Lucas, sentado na primeira fila ao lado do pai. Aquele menino me lembrou porque eu escolhi ser professora e me deu a chance de fazer algo que eu nunca imaginei, ajudar a acender não apenas uma vela, mas milhares. O aplauso foi caloroso,
genuíno. Carmen acenou modestamente e passou o microfone para Ricardo. Ele subiu ao palco com passos hesitantes. O homem que havia enfrentado assembleias de acionistas furiosos, sem piscar, sentia as mãos suarem diante daquela plateia de professores e crianças. 2 anos atrás ele começou, a voz ligeiramente trêmula. Eu era um homem que tinha tudo: dinheiro, poder, influência, mas eu estava falhando na única coisa que realmente importava. Estava falhando como pai. Ele olhou para Lucas. Meu filho estava sofrendo bem debaixo do meu nariz e eu não via. Eu pagava fortunas por tutores que não conseguiam alcançá-lo, enquanto a pessoa que realmente fazia diferença estava na minha casa, limpando pisos e organizando prateleiras. Ricardo fez uma pausa, reunindo coragem para o que viria. Eu a demiti, ele admitiu. Quando descobri que ela estava ensinando meu filho, eu a demiti sem sequer dar a ela a chance de se explicar. Aquele foi um dos momentos de maior vergonha da minha vida. O auditório ficou em silêncio, absorvendo a confissão. Foi meu filho quem me salvou. Ricardo continuou. Ele se colocou entre mim e Dona Carmen e me disse verdades que eu precisava ouvir há anos. Ele me mostrou que eu estava cego, que o amor não se compra, que presença não se delega, que educação não é um produto, é uma relação. Ele olhou para Carmen de pé ao lado do palco. Dona Carmen me ensinou, através do meu próprio filho, que eu havia perdido de vista o que realmente importa. E então, ela me deu uma segunda chance. Me ensinou a ouvir, me ensinou a ver. Me ensinou que riqueza só tem valor quando é usada para acender velas. Ricardo se virou para a plateia. Vocês, professores, são os verdadeiros heróis deste país. Vocês enfrentam condições impossíveis, salários indignos, descaso sistemático, e ainda assim, vocês continuam acendendo velas. Sua voz se fortaleceu. Eu não posso mudar o sistema sozinho. Nenhum de nós pode. Mas podemos começar por reconhecer o valor do que vocês fazem. Podemos começar por ouvir. Podemos começar por estar presentes. Ele fez uma pausa final. O programa Chama Viva não é sobre a Fundação Oliveira. É sobre vocês. É sobre cada professor que se recusa a desistir. É sobre cada criança que só precisa do fósforo certo. É sobre acreditar que a educação pode transformar vidas, porque ela transforma. O aplauso que se seguiu foi diferente de qualquer ovação que Ricardo havia recebido em sua carreira. Era um aplauso de reconhecimento, de comunidade, de esperança compartilhada. Lucas correu até o pai quando ele desceu do palco e o abraçou com força. Eu tenho orgulho de você, pai, o garoto sussurrou. Ricardo sentiu as lágrimas correrem livremente pelo rosto. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se importou em demonstrar emoção em público. Carmen se aproximou dos dois, sorrindo. Vocês dois me dão esperança, ela disse simplesmente. Ricardo estendeu a mão para ela. Nós somos uma equipe agora. Carmen hesitou por um momento. Depois aceitou a mão, mas em vez de apertá-la, Ricardo a puxou para um abraço, incluindo Lucas. Ali, naquele palco improvisado em uma escola pública na periferia de São Paulo, 3 pessoas de mundos completamente diferentes descobriram que eram, na verdade, uma família. Os anos seguintes foram de crescimento e consolidação. O programa Chama Viva se expandiu para todos os estados brasileiros, alcançando mais de 1000 escolas e beneficiando dezenas de milhares de estudantes. Os resultados eram impressionantes, não apenas em termos de notas e indicadores educacionais, mas em transformações humanas que desafiavam quantificação. Professores que haviam considerado abandonar a profissão encontravam nova energia. Comunidades que se sentiam abandonadas pelo Estado descobriam que ainda havia quem se importasse. Crianças que eram rotuladas como casos perdidos revelavam talentos extraordinários quando recebiam a atenção certa, e as histórias continuavam a surgir, cada uma delas um testemunho do poder da educação quando feita com amor. Havia Pedro, um garoto de uma comunidade de pescadores no Ceará, que foi descoberto por uma professora do programa e recebeu apoio para desenvolver seu talento em matemática. Aos 17 anos, ele ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática e recebeu uma bolsa para estudar engenharia em uma das melhores universidades do país. Havia Ana Luísa, uma menina de uma favela em Recife, que aos 9 anos não sabia ler. Uma professora do programa percebeu que ela tinha dislexia não diagnosticada e desenvolveu um método personalizado de alfabetização. Aos 14 anos,
Ana Luísa havia escrito seu primeiro livro de poesias, publicado por uma pequena editora local. Havia o seu Antônio, um professor de 68 anos em uma escola rural no interior de Goiás, que usava histórias da tradição oral para ensinar história e literatura. Com o apoio do programa, ele gravou uma série de podcasts que se tornaram material didático usado em escolas de todo o país. Cada história era uma prova de que Carmen estava certa. A educação não era um produto a ser padronizado. Era uma arte a ser cultivada, uma relação a ser construída, uma chama a ser acesa. Ricardo, enquanto isso, havia encontrado um novo propósito. Ele ainda era um empresário de sucesso, ainda tinha seu nome em listas de bilionários, ainda era procurado por jornalistas e investidores. Mas essas coisas haviam se tornado secundárias. Seu verdadeiro legado, ele agora entendia, não seriam os lucros de sua empresa ou o tamanho de sua fortuna. Seria o impacto que deixaria nas vidas de pessoas que nunca conheceria pessoalmente, crianças que teriam suas velas acesas, professores que seriam reconhecidos e valorizados, comunidades que teriam esperança. Lucas acompanhava o pai em muitas de suas atividades na fundação. O garoto havia crescido e se tornado um jovem consciente, articulado e profundamente comprometido com a causa da educação. Aos 15 anos ele já falava em eventos, compartilhando sua própria história como prova de que cada criança merecia ser vista e compreendida. Você sabe que eu era considerado um fracasso, não é? Ele disse uma vez em uma palestra para estudantes universitários. Meus professores tinham desistido de mim. Meus tutores achavam que eu era burro. Meu próprio pai não me conhecia. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. E então uma empregada doméstica olhou para mim e viu o que ninguém mais via. Ela não me julgou, não me rotulou. Ela simplesmente me viu, e isso mudou tudo. Lucas olhou para a plateia. Cada um de vocês vai encontrar crianças assim em suas carreiras. Crianças que o sistema descartou. Crianças que parecem casos perdidos. Mas eu quero que vocês lembrem da minha história. Lembrem que às vezes a única coisa que separa um fracasso de um sucesso é alguém que se importa o suficiente para olhar mais fundo. O aplauso foi longo e emocionado. Na plateia, Ricardo assistia ao filho com orgulho transbordante. O menino retraído, que não conseguia aprender nada, havia se transformado em um jovem que inspirava milhares. E Carmen, sentada ao lado de Ricardo, sorria com uma satisfação que nenhuma palavra poderia expressar. Ela havia dedicado sua vida a acender velas, mas nunca imaginou que uma delas brilharia tão forte. Em uma tarde de outono, 3 anos depois do início do programa Chama Viva, Carmen recebeu uma ligação inesperada. Era do Ministério da Educação. O governo havia acompanhado os resultados do programa e queria discutir uma parceria. Não uma parceria qualquer, mas uma proposta para expandir os princípios do Chama Viva para a rede pública de ensino em escala nacional. Carmen desligou o telefone com as mãos tremendo. Ela havia sonhado com algo assim a vida inteira. Havia passado décadas vendo políticas educacionais serem implementadas de cima para baixo, sem consulta, sem sensibilidade, sem respeito pelos professores que estavam na linha de frente. E agora, finalmente, alguém estava disposto a ouvir. Ela ligou imediatamente para Ricardo. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. As negociações duraram meses. Havia burocracia, resistências, ceticismo. Muitos dentro do governo duvidavam que um programa nascido no setor privado pudesse funcionar na escala do sistema público. Outros viam a iniciativa com desconfiança ideológica. Mas Carmen havia aprendido ao longo de décadas que paciência e persistência eram mais poderosas do que qualquer barreira institucional. Ela participou de reuniões intermináveis, apresentou dados, contou histórias, ouviu críticas, fez ajustes. Ricardo, com sua experiência em negociações complexas, navegava o lado político da questão. Ele usava sua influência não para impor soluções, mas para abrir portas. E em cada reunião, fazia questão de deixar claro que ele era apenas o facilitador. A verdadeira especialista era Carmen. Finalmente, depois de quase um ano de discussões, um acordo foi alcançado. O programa Chama Viva seria adaptado e implementado como projeto piloto em 500 escolas públicas, com avaliação rigorosa e possibilidade de expansão nacional. A cerimônia de lançamento aconteceu em Brasília, no auditório do Ministério da Educação. Havia ministros, secretários, jornalistas
educadores de todo o país. E no centro do palco, uma ex-professora de escola pública que, poucos anos antes, limpava banheiros de mansão. Carmen subiu ao púlpito com a mesma serenidade de sempre. Ela olhou para a plateia ilustre e sorriu. Quando eu comecei a dar aulas, ela começou. A maioria das pessoas nesta sala ainda não havia nascido. Eu passei mais de 2 décadas em salas de aula sem ar-condicionado, sem material, sem reconhecimento. E em algum momento eu pensei que havia fracassado. Ela fez uma pausa. Mas estar aqui hoje me mostra que nenhum esforço é desperdiçado. Cada aula que eu dei, cada criança que eu tentei alcançar, cada noite que eu passei corrigindo provas à luz de velas quando faltava energia, tudo isso me trouxe até aqui. Carmen olhou diretamente para as câmeras. Esta não é a minha vitória. É a vitória de cada professor que continua acreditando, de cada mãe que ajuda com a lição de casa depois de um dia exaustivo de trabalho, de cada criança que se recusa a desistir de si mesma. Ela ergueu a voz. Educação não é construir prédios ou comprar computadores. Educação é olhar nos olhos de uma criança e dizer: eu vejo você, eu acredito em você, eu não vou desistir de você. É isso que transforma vidas, é isso que constrói nações. O aplauso foi ensurdecedor. Ministros que raramente demonstravam emoção limpavam discretamente os olhos. Jornalistas paravam de escrever para simplesmente absorver o momento. Ricardo e Lucas assistiam da primeira fila. O empresário que um dia quase demitiu aquela mulher extraordinária agora havia sendo aplaudida pelas mais altas autoridades do país. A ironia não passou despercebida. Pai, Lucas sussurrou. Você imaginou que chegaríamos aqui? Ricardo balançou a cabeça. Nem nos meus sonhos mais loucos. Ele olhou para Carmen, de pé no palco, recebendo o reconhecimento que merecia há décadas. Mas ela sempre soube, ele acrescentou. Ela sempre soube o que era capaz de fazer. Só precisava de alguém que a deixasse fazer. Lucas sorriu. Você a deixou? Ricardo balançou a cabeça novamente. Não, ela me deixou ver. Há uma diferença. 5 anos depois daquela tarde fatídica na biblioteca da mansão, o mundo havia mudado de formas que nenhum dos 3 protagonistas poderia ter previsto. O programa Chama Viva havia se tornado referência internacional em educação. Países da América Latina, África e Ásia enviavam delegações para estudar o modelo brasileiro. Carmen viajava o mundo dando palestras, sempre insistindo que ela era apenas uma professora, que os verdadeiros heróis eram os milhares de educadores nas salas de aula. Ricardo havia doado a maior parte de sua fortuna para causas educacionais, mantendo apenas o suficiente para viver confortavelmente. Ele dizia que havia passado a primeira metade de sua vida acumulando e passaria a segunda distribuindo. Era um homem diferente daquele que entrava em reuniões de conselho com a frieza de um predador. Agora, ele sorria com frequência, chorava sem vergonha e abraçava desconhecidos em visitas a escolas. Lucas, aos 16 anos, havia se tornado uma voz influente na discussão sobre educação. Ele mantinha um canal nas redes sociais onde compartilhava sua experiência e entrevistava estudantes de todo o país. Seu objetivo declarado era estudar pedagogia e, eventualmente, se tornar professor. Quando jornalistas perguntavam a ele sobre seus planos de assumir a empresa do pai, ele apenas ria. Existem coisas mais importantes do que dinheiro, ele respondia. Minha mãe me ensinou isso antes de morrer. Dona Carmen me mostrou como viver isso. E meu pai me deu a liberdade de escolher meu próprio caminho. E Carmen, a mulher que havia sido quase demitida por ensinar, vivia seus dias com uma paz que nunca imaginou possível. Ela havia comprado uma pequena casa no interior de Minas, perto da cidade onde havia começado sua carreira décadas atrás. Passava suas manhãs no jardim, suas tardes lendo, suas noites conversando por vídeo com Lucas e Ricardo, mas não havia se aposentado. Professores de verdade nunca se aposentam, ela costumava dizer. Ela ainda visitava escolas, ainda conversava com crianças, ainda acendia velas onde quer que fosse. Em uma dessas visitas, em uma pequena escola rural no Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais pobres do Brasil, ela conheceu um menino que a lembrou de Lucas. Ele estava sentado sozinho no fundo da sala, olhando pela janela, enquanto os outros alunos faziam exercícios. Carmen se aproximou dele e sentou-se na carteira ao lado. Está difícil? Ela perguntou gentilmente. O menino olhou para ela com olhos grandes e tristes. Eu não consigo aprender nada, ele disse. Minha professora diz que eu sou burro. Carmen sorriu. Aquele sorriso que havia iluminado milhares de vidas. Sabe, eu conheci um menino assim uma vez. Todo mundo achava que ele era burro, mas ele só aprendia de um jeito diferente. O menino a olhou com curiosidade. O que aconteceu com ele? Ele se tornou uma das pessoas mais incríveis que eu conheço.
Carmen respondeu. Só precisou de alguém que acreditasse nele. Ela pegou o caderno do menino e olhou para os exercícios. Eram problemas de matemática. Ela reconheceu imediatamente o padrão, os mesmos tipos de dificuldade que Lucas tinha. Posso te mostrar um jeito diferente de pensar nisso? Ela perguntou. O menino assentiu. E ali, em uma sala de aula sem ar-condicionado, com carteiras velhas e paredes descascadas, Carmen acendeu mais uma vela. A história havia começado com um mal-entendido. Um bilionário julgando sem saber. Uma empregada sendo demitida sem chance de defesa. Um menino gritando verdades que precisavam ser ditas, mas havia se tornado algo muito maior. Uma transformação que alcançou milhares de vidas. Um movimento que mudou a forma como um país pensava sobre educação. Um legado que continuaria reverberando por gerações. Tudo porque um pai finalmente viu seu filho, porque um filho teve coragem de falar a verdade e porque uma professora nunca desistiu de sua vocação, mesmo quando o mundo a forçou a escondê-la. Numa tarde de sábado, alguns meses depois, Ricardo, Lucas e Carmen estavam sentados na varanda da casa dela em Minas. O sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e rosa. Os sons da natureza preenchiam o silêncio confortável entre eles. Você sabe, Ricardo disse de repente, ainda penso naquele dia. O dia em que quase perdi tudo por pura arrogância. Carmen balançou a cabeça. O senhor não perdeu, encontrou. Ele sorriu. Por sua causa. Por causa do Lucas, ela corrigiu. Ele foi o corajoso. Ele que se colocou na frente e disse a verdade. Lucas, agora quase um homem, olhou para os dois. Eu só repeti o que vocês me ensinaram, cada um do seu jeito. Pai, você me ensinou que sucesso significa não desistir. Dona Carmen, você me ensinou que inteligência não é decorar, é entender. Ele fez uma pausa. E a mãe, antes de morrer, me ensinou a coisa mais importante de todas. Ela disse que o amor é a única coisa que sobrevive, que quando tudo mais desaparecer, o que fica é como fizemos as pessoas se sentirem. O silêncio que se seguiu foi sagrado. Finalmente, Carmen se levantou. Vou fazer um café, e quando eu voltar, o Lucas vai me contar tudo sobre esse projeto novo de que ele está falando na escola. Ela entrou na casa deixando pai e filho sozinhos. Ricardo olhou para Lucas. Você tem orgulho do caminho que escolheu? Lucas assentiu sem hesitação. Tenho. E você? Ricardo pensou por um momento. Tenho orgulho de você, de quem você se tornou. E tenho vergonha de quase ter destruído isso. Mas não destruiu. Lucas disse simplesmente. Isso é o que importa. Eles ficaram em silêncio, observando o sol desaparecer completamente. As primeiras estrelas começavam a aparecer. Pai, sim, obrigado por ter mudado, por ter escutado, por estar aqui. Ricardo sentiu os olhos arderem. Obrigado por não ter desistido de mim. Carmen voltou com o café, e os três sentaram-se juntos na varanda escurecida, conversando sobre tudo e sobre nada. Uma família improvável, unida por circunstâncias extraordinárias. Em algum lugar do Brasil, naquela mesma noite, uma mãe leu para seu filho uma história antes de dormir. Uma professora corrigiu provas em sua cozinha pequena. Um estudante universitário revisou para uma prova difícil. Uma criança sonhou com o futuro. Todas essas pessoas, de alguma forma, haviam sido tocadas pelo programa Chama Viva. Todas carregavam em si uma centelha que havia sido acesa por alguém que se importou, e a história continuava. Não em grandes manchetes ou cerimônias glamorosas, mas nos pequenos momentos cotidianos onde a educação realmente acontece, nas perguntas curiosas de uma criança, na paciência infinita de um professor, no brilho nos olhos de um estudante que finalmente entende. Cada uma dessas centelhas era um tributo silencioso a Carmen, a Ricardo, a Lucas e a todos os professores, pais e crianças que acreditam que aprender é mais do que decorar, que ensinar é mais do que transmitir, e que o verdadeiro sucesso não se mede em notas ou dinheiro, mas no impacto que deixamos na vida dos outros. A vela que Carmen havia acendido em Lucas não era mais uma chama solitária. Era parte de um incêndio que se espalhava pelo país, iluminando caminhos, aquecendo corações, mostrando que sempre existe esperança, mesmo nos lugares mais escuros. E tudo havia começado com um momento, um julgamento precipitado, uma quase demissão, e um garoto que teve coragem de dizer ao pai uma verdade que mudou tudo. Porque às vezes, as maiores revoluções não começam com exércitos ou manifestos. Começam com uma criança olhando para um adulto e dizendo, você está errado. E um adulto tendo a humildade de ouvir. 2 anos depois, em uma manhã de primavera, a Fundação Oliveira realizou sua conferência anual em São Paulo. O evento reunia educadores, gestores públicos, empresários e estudantes de todo o país para discutir os avanços e desafios da educação brasileira. Carmen,
aos 65 anos, continuava tão ativa quanto sempre. Seus cabelos haviam ficado completamente brancos, mas seus olhos mantinham o mesmo brilho de quem ainda via o mundo com curiosidade e esperança. Ela abriu a conferência com um discurso que seria lembrado por anos. Quando eu era jovem, ela começou. Acreditava que poderia mudar o mundo sozinha. Depois de décadas de sala de aula, aprendi que estava errada. Ninguém muda o mundo sozinho, mas cada um de nós pode ser a faísca que inicia uma transformação. Ela olhou para a plateia lotada. Hoje olho para vocês e vejo milhares de faíscas. Professores que acordam às 5 da manhã para chegar à escola. Diretores que fazem milagres com orçamentos impossíveis. Estudantes que superam barreiras que pareciam intransponíveis. Carmen fez uma pausa. E vejo algo mais. Vejo uma mudança que começou silenciosamente, mas que agora ressoa por todo o país. Uma mudança na forma como pensamos sobre educação. Não mais como um problema a ser resolvido com planilhas e métricas, mas como uma missão sagrada de ver cada criança como ela realmente é. Ela sorriu. Minha avó costumava dizer que somos o que deixamos para trás. Bem, eu sei o que quero deixar. Quero deixar um país onde nenhuma criança seja descartada por não se encaixar em uma forma, onde cada professor seja valorizado como o herói que é, onde aprender seja uma alegria, não uma obrigação. Ela ergueu a voz. E vocês estão me ajudando a construir esse país. Cada um de vocês, com seu trabalho diário, muitas vezes invisível, está construindo esse futuro. O aplauso foi longo e sincero. Quando Carmen desceu do palco, foi recebida por Ricardo e Lucas, que a esperavam nos bastidores. Você foi incrível, Lucas disse, abraçando-a. Carmen sorriu. Só disse a verdade. É fácil quando você acredita no que está dizendo. Ricardo olhou para ela com admiração. Você sabe que recebemos mais de 300 inscrições de escolas querendo participar do programa este ano? É o triplo do ano passado. Carmen assentiu pensativa. Precisamos ter cuidado para não crescer rápido demais. Qualidade é mais importante que quantidade. Cada escola precisa de atenção individual. Já estamos trabalhando nisso, Ricardo assegurou. Lucas teve uma ideia interessante, aliás. Lucas corou levemente. É só uma sugestão. Pensei que poderíamos criar um programa de mentoria, onde escolas que já participam do Chama Viva ajudam a orientar as novas. Assim o conhecimento se multiplica organicamente. Carmen o olhou com orgulho. Você está pensando como educador. Eu aprendi com a melhor, ele respondeu. O resto da conferência foi repleto de apresentações, debates e trocas de experiências. Professores de diferentes regiões compartilhavam suas histórias, seus desafios, suas vitórias. Era um espaço de aprendizado mútuo, exatamente como Carmen havia imaginado quando ajudou a criar o programa. No final do dia, enquanto os participantes se despediam e voltavam para suas cidades, um grupo de jovens estudantes se aproximou de Lucas. Eles faziam parte de um projeto de liderança juvenil, apoiado pela Fundação, e queriam conversar com ele. Como você sabia que tinha que defender a Dona Carmen naquele dia? Uma garota perguntou. Não teve medo do seu pai? Lucas pensou por um momento. Tive muito medo, ele admitiu. Meu pai era uma figura distante e intimidadora, mas havia algo mais forte que o medo. O quê? A verdade. Lucas respondeu simplesmente. Eu sabia, no fundo do meu coração, que o que ela estava fazendo era certo, que ela era a única pessoa que realmente me via, e não podia ficar quieto enquanto ela era punida por me ajudar. Outro estudante perguntou. Você acha que qualquer um pode fazer o que você fez? Enfrentar alguém poderoso assim? Lucas assentiu. Qualquer um, mas não é fácil. Requer coragem. E às vezes a coragem não vem de um lugar de força, mas de desespero. Naquele dia, eu estava desesperado. Já tinha perdido minha mãe. Não podia perder a única outra pessoa que me fazia sentir amado. Ele olhou para os jovens ao seu redor. Vocês vão encontrar momentos assim na vida de vocês. Momentos em que a coisa fácil é ficar quieto e a coisa certa é falar. Eu espero que vocês escolham falar, mesmo quando der medo, especialmente quando der medo. Os estudantes absorveram suas palavras em silêncio respeitoso. Depois, um deles perguntou. E o seu pai? Ele mudou mesmo? Ou só na frente das câmeras? Lucas sorriu. Ele mudou de verdade. Não perfeito. Ninguém é, mas de verdade. Às vezes ele ainda trabalha demais. Às vezes ainda fica impaciente. Mas ele está presente. Ele escuta. Ele tenta. E isso faz toda a diferença. Ele fez uma pausa. Sabe o que eu aprendi? Que as pessoas podem mudar, mesmo as que parecem impossíveis de alcançar. Meu pai era um bilionário fechado em seu próprio mundo e uma empregada doméstica conseguiu abrir uma porta que ele nem sabia que existia. E você? A garota perguntou. O que você quer ser quando crescer? Lucas olhou para o horizonte, onde
o sol começava a se pôr. Eu quero ser alguém que abre portas para os outros, como a dona Carmen fez por mim. Como meu pai está tentando fazer agora. Não sei exatamente como ainda. Talvez como professor, talvez de outra forma. Mas é isso que eu quero. A noite havia caído completamente quando Ricardo, Lucas e Carmen finalmente saíram do centro de convenções. Eles caminharam até o carro em silêncio, cada um absorvido em seus pensamentos. Foi um bom dia, Carmen disse finalmente. Foi. Ricardo concordou. Mas sabe o que mais me impressionou? O quê? Aqueles jovens conversando com Lucas. A forma como eles olhavam para ele. Com respeito, mas também com identificação. Ele está inspirando uma nova geração. Carmen sorriu. Ele aprendeu a acender velas. Lucas, caminhando entre os dois, ficou pensativo. Vocês acham que a mamãe estaria orgulhosa? Do que a gente construiu. O silêncio durou apenas um instante. Ela estaria, Ricardo disse, a voz embargada. Ela estaria imensamente orgulhosa. Carmen colocou a mão no ombro de Lucas. Sua mãe vive em tudo o que você faz, meu filho. Cada vez que você escolhe a bondade, cada vez que você defende o que é certo, ela está lá. Lucas assentiu, os olhos brilhando na escuridão. Obrigado, a vocês dois, por tudo. Eles entraram no carro e partiram pela cidade iluminada. Nas ruas de São Paulo, milhões de vidas seguiam seus cursos, cada uma com suas lutas, esperanças e sonhos. E em algum lugar, em milhares de salas de aula pelo país, professores preparavam suas lições para o dia seguinte, prontos para acender mais uma vez as velas que haviam escolhido servir. A história de Carmen, Ricardo e Lucas era apenas uma entre milhões, mas era uma história que havia mudado milhares de outras. E continuaria mudando enquanto houvesse pessoas dispostas a ver além das aparências, a ouvir além das palavras, a acreditar além das evidências. Porque educação, no final das contas, não é sobre transmitir conhecimento, é sobre transmitir humanidade, é sobre olhar para outra pessoa e dizer: eu te vejo, eu acredito em você, você importa. E essas 3 frases simples, ditas com sinceridade, podem mudar absolutamente tudo. 3 anos depois, em uma manhã tranquila de outubro, Carmen estava em seu jardim em Minas Gerais quando recebeu uma ligação. Era Lucas. Dona Carmen, ele disse, a voz carregada de emoção. Eu passei. Fui aceito no programa de pedagogia. Carmen sentou-se no banco de madeira sob a mangueira, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Eu sempre soube, meu filho. Sempre soube. Vai ser difícil? Lucas continuou. Vou ter que aprender tanta coisa. Às vezes tenho medo de não ser bom o suficiente. Carmen sorriu através das lágrimas. Você vai ser maravilhoso. Porque você já sabe o mais importante. Você sabe olhar para cada criança e ver quem ela realmente é. Todo o resto é técnica. Isso se aprende. Mas o coração de professor, isso você já tem. Eles conversaram por quase 1 hora, fazendo planos, compartilhando sonhos, relembrando a jornada que os havia trazido até ali. Quando desligou, Carmen ficou sentada em silêncio por um longo tempo, observando o jardim que havia cultivado com tanto cuidado. Cada flor, cada árvore, cada canteiro era um testemunho de paciência e dedicação, assim como cada aluno que ela havia ensinado ao longo de décadas. Ela pensou em todos eles, nas crianças de suas primeiras turmas, agora adultos com famílias próprias, nos estudantes difíceis que haviam se tornado cidadãos exemplares, nos que ela havia perdido pelo caminho, cujas histórias ela nunca saberia. E pensou em Lucas, o menino que não conseguia aprender nada, agora prestes a se tornar professor. Às vezes, a vida dá voltas que a gente não espera, ela murmurou para si mesma, e às vezes essas voltas são exatamente o que precisávamos. Naquela tarde ela escreveu uma carta. Não para Lucas, nem para Ricardo, mas para si mesma, para a jovem professora que havia sido décadas atrás, cheia de sonhos e incertezas. Querida Carmen jovem, ela escreveu, sei que você está cansada, sei que o salário é baixo, as condições são difíceis, e às vezes você se pergunta se vale a pena. Eu vim do futuro para dizer que vale. Cada minuto, cada esforço, cada lágrima vale a pena. Você vai tocar vidas que nunca vai saber que tocou. Vai plantar sementes que só vão florescer décadas depois. E um dia, quando menos esperar, vai olhar para trás e ver que construiu algo maior do que jamais imaginou. Continue acendendo velas, minha jovem. Elas vão iluminar o mundo. Ela dobrou a carta e guardou em uma caixa junto com outras memórias preciosas, fotografias antigas, bilhetes de alunos, desenhos coloridos que crianças haviam lhe dado ao longo dos anos. Eram os tesouros de uma vida dedicada a ensinar e valiam mais do que todo o ouro do mundo. No dia da formatura de Lucas, 5 anos depois,
O auditório estava lotado. Familiares, amigos, professores e colegas haviam se reunido para celebrar uma nova turma de educadores prestes a entrar no mercado. Ricardo estava na primeira fila, o orgulho transbordando de cada poro. Ao seu lado, Carmen, agora com 70 anos, observava tudo com olhos brilhantes. Sua saúde havia declinado um pouco nos últimos anos, mas ela não perderia aquele momento por nada. Quando Lucas subiu ao palco para receber seu diploma, houve algo mais. Ele havia sido escolhido para fazer o discurso de formatura. Ele caminhou até o púlpito com passos firmes, olhando para a plateia. Seu olhar encontrou o de Carmen e ele sorriu. Há 10 anos ele começou. Eu era um garoto que não conseguia aprender nada. Pelo menos era o que todo mundo pensava. Meus professores tinham desistido de mim. Meu pai mal me conhecia. Eu achava que era burro, que nunca seria bom em nada. Ele fez uma pausa, e então uma empregada doméstica sentou-se ao meu lado em uma escada e perguntou se eu precisava de ajuda. O silêncio no auditório era absoluto. Aquela mulher, continuou Lucas, não tinha diploma de universidade famosa, não usava termos técnicos impressionantes, não tinha metodologias revolucionárias. Ela tinha apenas uma coisa, a capacidade de ver quem eu realmente era, e isso mudou tudo. Ele olhou diretamente para Carmen. Dona Carmen, você me ensinou que inteligência não é decorar, é entender. Você me mostrou que cada pessoa aprende de um jeito diferente e que o trabalho do professor é descobrir qual é esse jeito. Você acendeu uma vela em mim quando todo mundo tinha desistido. Carmen não tentou conter as lágrimas. Lucas voltou-se para seus colegas de turma. Nós estamos prestes a entrar em salas de aula pelo país. Vamos encontrar crianças como eu era, crianças que o sistema rotulou como fracassadas, e a escolha vai ser nossa. Podemos aceitar esses rótulos ou podemos olhar mais fundo. Sua voz se fortaleceu. Eu escolho olhar mais fundo. Escolho ver cada criança como um mistério a ser desvendado, não como um problema a ser resolvido. Escolho acreditar que todo mundo pode aprender, desde que encontre a pessoa certa para ensinar. Ele ergueu o diploma. Este pedaço de papel diz que eu estou qualificado para ser professor, mas a verdade é que eu aprendi a ser professor muito antes de entrar nesta universidade. Aprendi com uma mulher que nunca foi reconhecida pelo sistema, mas que é a maior educadora que já conheci. O aplauso começou devagar e foi crescendo até se tornar uma ovação. Lucas desceu do palco e caminhou diretamente até Carmen. Obrigado, ele sussurrou, abraçando-a, por tudo. Carmen o segurou com força, como se quisesse transmitir através daquele abraço todo o amor e orgulho que sentia. Você já me agradeceu o suficiente, meu filho. Agora vá lá e faça o mesmo por outros. Acenda as velas. Lucas assentiu, os olhos úmidos. É o que eu pretendo fazer, pelo resto da minha vida. Ricardo se aproximou, completando o círculo. Ele olhou para a cena diante de si, seu filho abraçando a mulher que havia transformado suas vidas, e soube que aquele era o momento mais significativo de toda a sua existência. Não eram os bilhões que havia acumulado, não eram os prédios que levavam seu nome, não eram os artigos de revista que celebravam seu sucesso empresarial. Era isso. 3 pessoas de mundos diferentes, unidas por algo que transcendia dinheiro, poder ou status, unidas pelo simples ato de ver uns aos outros como realmente eram. Ele pensou em Helena, sua esposa, que havia partido cedo demais. Ela estaria orgulhosa, ele tinha certeza. Orgulhosa do homem em que Lucas havia se tornado. Orgulhosa de que Ricardo tinha finalmente aprendido o que realmente importava. Obrigado, ele disse, sua voz embargada, dirigindo-se a Carmen, por não ter desistido de nenhum de nós. Carmen sorriu, aquele sorriso que havia aquecido tantas vidas. Professores nunca desistem, senhor Ricardo. É a primeira regra. Naquela noite, os 3 jantaram juntos em um restaurante simples que Carmen havia escolhido. Não havia champanhe caro ou pratos elaborados. Apenas comida caseira, boa conversa e uma sensação profunda de completude. Sabe o que eu mais gosto nessa história? Lucas disse em determinado momento, que ela não termina. Continua através de cada aluno que eu vou ensinar, que por sua vez vai ensinar outros, que vão ensinar outros. É como uma corrente infinita. Carmen assentiu. É assim que mudanças reais acontecem. Não através de decretos ou programas governamentais. Através de pessoas tocando outras pessoas que tocam outras que tocam outras. É exponencial. Ricardo observou com um sorriso. Como um bom investimento. Lucas e Carmen riram. O senhor sempre pensando em termos de negócios. Carmen brincou. Ricardo levantou as mãos em defesa. Velhos hábitos. Mas é verdade. Só que neste caso, o retorno não se mede em dinheiro, mede-se em vidas transformadas, que é infinitamente mais valioso. Lucas completou. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um absorvido em seus pensamentos. Finalmente, Carmen falou. Sabem, quando eu era jovem,
Sonhava em mudar o mundo. Depois de décadas de sala de aula, achei que tinha falhado, que meu impacto era pequeno demais. Ela olhou para Ricardo e Lucas, mas agora eu sei que estava errada. Eu não falhei. Eu plantei sementes, e algumas delas cresceram e deram frutos que eu nunca imaginei. Ricardo pegou a mão dela. A senhora mudou o mundo, Dona Carmen. Pelo menos o meu mundo, e o do Lucas, e o de milhares de outros que talvez nunca saibam seu nome, mas cujas vidas foram tocadas pelo que a senhora começou. Carmen sorriu, os olhos brilhantes. E isso é suficiente. Mais do que suficiente. Lucas ergueu seu copo de suco. Um brinde. A Dona Carmen, a educação e a todas as velas que ainda vamos acender. Eles brindaram, 3 pessoas comuns que haviam construído algo extraordinário juntas. A noite avançou, cheia de risos, memórias e planos para o futuro. E quando finalmente se despediram, cada um levou consigo a certeza de que haviam encontrado algo raro neste mundo. Uma conexão genuína, um propósito compartilhado, um amor que transcendia circunstâncias. Lucas começaria a lecionar na semana seguinte, em uma escola pública na periferia de São Paulo. Havia escolhido deliberadamente a vaga mais difícil disponível, em uma comunidade carente onde os desafios eram imensos. Você tem certeza? Ricardo havia perguntado quando soube. Existem opções mais fáceis. Lucas havia respondido com simplicidade. A Dona Carmen não escolheu o caminho fácil. Você também não, quando decidiu mudar. Por que eu escolheria? Ricardo não teve resposta, apenas orgulho. E Carmen, ao voltar para sua casa em Minas naquela noite, sentou-se novamente sob sua mangueira e olhou para as estrelas. Ela pensou em todas as crianças que havia ensinado ao longo de décadas, em todas as velas que havia acendido, em todas as sementes que havia plantado, e soube, com uma certeza absoluta, que sua vida havia valido a pena. Não pelos prêmios ou reconhecimentos que havia recebido nos últimos anos, não pelo programa que levava seu nome em tudo, menos oficialmente, não pelas manchetes ou entrevistas, mas por Lucas e por cada outro Lucas que existia pelo mundo, esperando que alguém os visse. Ela fechou os olhos e sorriu. A vela ainda ardia, e é aqui que terminamos por hoje. Espero que essa história tenha tocado você de alguma forma. Às vezes, as maiores transformações começam nos lugares mais improváveis, com as pessoas mais inesperadas. Um bilionário que não conhecia o próprio filho, uma empregada que escondia décadas de sabedoria, um menino que só precisava ser visto. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários, você já conheceu alguém como a Dona Carmen? Alguém que acendeu uma vela em você quando todo mundo tinha desistido? Nos vemos na próxima.